falar sobre honra a pai e a mãe. Segundo a palavra de Deus, o que significa isso? Porque Deus tem uma preocupação tão grande com esse assunto, né? E nós estamos felizes por estar com vocês. Paz, povo de Deus, de Gé, Rosana, Karina, Thalita. Meu Deus, quantas pessoas lindas. Amo tanto vocês, estou com tanta saudade. Vamos fazer um culto, por favor. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Façam assim. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Gente, amado Senhor! A nossa live toda terça-feira. Oi, genro. Cadê você? Oi! Como estamos? Tudo bom? Tô com saudade de vocês. Faz tanto tempo que vocês não vêm aqui, mais de 3 meses que vocês não pisam na minha casa. Não. Chega nem perto. E aí, como estamos? Tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo na Meu paz. filho, o assunto hoje vai pipocar. Pastora, quantas dúvidas? Sério? Uau, fiquei Sério. até com medo. Irmãos, me ajudem se eu errar. Hoje nós vamos falar o que significa honrar pai e mãe segundo a palavra de Deus. Amém. Seja Amém, bem-vindo, glória a Deus. Júlio! Ô, Júlia Seja aí. bem-vindo, todos vocês que estão participando. Hoje nós vamos aprender coisas riquíssimas e eu convido você a correr, Amém. pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, caneta nas mãos e nós vamos aprender bastante sobre um tema Hoje tem. que está exatamente, filho, dentro do coração de Deus. Esse tema está dentro do coração de Deus. Amém, filho? Amém. Glória Vamos a Deus. orar? Começa com você. Amém. Aleluia. Pai amado, Senhor, meu Deus. Pai, eu te peço, Senhor, eu te peço sinceramente, Pai. Perdoa, Pai. Perdoa todos os nossos pecados, Pai, porque nós Sim, somos meu Deus. falhos, Pai. Sim, Jesus. Perdoa, Pai, nossas transgressões, Pai. Sim, Perdoa Jesus. cada erro, Pai, que cometemos não só contra Meu Ti, Pai, Deus. mas contra o próximo, Pai. Meu Deus, Pai, em misericórdia. nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, esse ensino de hoje, esse estudo de hoje, Pai, é baseado, Pai, para que haja reconciliação nos lares, Pai, para Sim, que haja, Deus. Pai, um entendimento maior da Tua palavra Sim, para meu Teus Deus. filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança aqueles que necessitam, Pai, alcança aqueles que precisam de um toque Teu, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo, Pai, sobre as pessoas que estão assistindo. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, toca o coração daquele que necessita, Pai. Sim, meu Deus. Toca o coração daquele que necessita, Por favor, Pai. Jesus. E traz paz para todas as Em famílias, nome de filhos e Jesus. pais, Pai. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom, né, filha, a gente estudar a palavra de Deus, a gente descobrir segredos, mistérios, né? Isso é muito forte. Coisas escondidas, porque nem todo mundo nos ensinou, eu não sei. Mas a gente sempre, claro, os nossos pais sempre trouxeram uma palavra assim, me respeite, né? Sim. Você está me desonrando. Mas eles nunca Sim. explicaram o que significa desonra na palavra de Deus. O que Verdade. Deus considera desonra? O que é honra? Né? E é isso que nós vamos Justamente. estudar. Amém. Eu quero Amém. iniciar dizendo que honra é um mandamento. Ele está dentro dos mandamentos do Senhor, que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 20. Você já pode ir anotando aí. Êxodo, capítulo 20. E antes de ler essa palavra, eu quero lhe explicar o que antecedeu aos mandamentos. Porque é muito importante a gente ver, sempre eu ensino à igreja, que a gente verdade. deve olhar um capítulo antes, antes. um capítulo depois, para a gente ver o contexto que Deus estava querendo dizer sobre aquilo, né? Para a gente não tirar umas conclusões próprias. Então, a própria palavra, ela explica ela mesma, né? Amém. Então, o mais lindo da palavra de Deus é que quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu busco nela mesma a resposta para aquilo que eu tive dúvida. Então, Ela tira. tira todas as dúvidas, né, filho? Então, assim, irmãos, eu quero mostrar para vocês o que antecede os 10 mandamentos, né? Diz a palavra Amém. de Deus que Deus fez o homem e a mulher, ele instituiu o casamento,
E aí, depois que ele instituiu o casamento, começou a vir as pessoas. Os seres humanos foram criados ali. E Deus Amém. tinha um desejo dentro do coração dele, que era receber a adoração. E o Senhor fez um povo, escolheu um povo, depois do dilúvio, escolheu um povo. Esse povo se rebelou contra Deus, buscando outros deuses. E aí o Senhor permitiu que eles fossem parar dentro do Egito, numa escravidão brava, serviços pesados. Até que, diz a palavra de Deus, que o povo se lembrou de Deus e começou a clamar pelo Senhor, por misericórdia e perdão. E aí o Senhor ouviu o clamor do povo, porque é engraçado, porque às vezes quando a gente está apanhando, a gente não lembra muito de Deus, né? Mas quando a coisa está muito apertada, aí a gente, meu Deus, me ajuda, socorro, né? E foi, e foi exatamente isso que aconteceu. Só que tem um detalhe. Isso aconteceu depois de muitos anos apanhando, ok? Sim. Deus se lembra, levanta um libertador, que é Moisés. Ele opera milagres e maravilhas para tirar o povo da escravidão, libertar o seu povo e ainda demonstrar o seu poder para nós. A gente sabe que ele abriu o Mar Vermelho, a gente sabe que teve as pragas, né, que foram para julgar mesmo os deuses do Egito e mostrar o poder dele para o seu povo, que estava muito tempo cativo, sem reconhecer o seu poder. E aí, esse povo sai... Ela está pedindo para fixar o tema aí embaixo. Eita, mas eu tenho que escrever, certo. Vamos lá. Oh, Jesus. Honra a pai e mãe. E mãe. Êxodo 20. Vou botar Êxodo 20, tem várias, né? Mas eu acho que Êxodo 20, porque é o primeiro, né? Vamos publicar e vamos agora... Eu esqueci de fazer isso, né? Fixar. Muito bem. Então, o que é que acontece? Quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, o povo se alegra, meu Deus, o nosso Deus nos livrou com braço forte e começaram a celebrar, a adorar a Deus. Só que aconteceu algo muito tremendo. O Senhor disse, olha, vocês estavam vivendo na escravidão porque vocês não queriam andar sob as minhas leis. Verdade. Então, você não é livre. Você é livre porque saiu do Egito, mas agora você tem que escolher qual Deus você quer servir. Entende? Sim. E quem escolher a mim como Deus vai ter que andar segundo as minhas leis. Aí o Senhor mandou Moisés subir ao monte, escreveu como nós deveríamos nos comportar, como nós deveríamos, a partir do momento que somos livres e na liberdade escolhemos ser escravos de Jesus, como nós deveríamos andar nesse caminho. E aí foi escrito as leis, e é exatamente isso que nós vamos ler agora, né? Então, vamos aqui. E Deus falou todas essas palavras. Êxodo 20. Eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que esteja nos céus, na terra ou debaixo da terra. 4. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás a ele, certo? Aí ele vai para 7. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Vamos lá. 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. E aí ele continua, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então podemos concluir que honrar pai e mãe está entre as primeiras leis que saíram da boca do próprio Deus. Então, vamos entender a importância primeiro. Por que Deus colocou honrar pai e mãe? Porque é um mandamento com promessa.
ok? Justamente. Aquele que desonra pai e mãe tem consequências terríveis sobre a vida dele. E outra coisa, se não cair sobre você, poderá cair sobre os seus filhos, os Próxima seus geração. netos. Exatamente. Misericórdia. Onde é que tem isso, pastora? No versículo 5. Diz assim, eu puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, ou seja, me desobedecem. Uau! Misericórdia. 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 Sabe uma coisa que eu acho lindo, Rodrigo? Sim. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos hoje a oportunidade de ser abençoados ou amaldiçoados. Isso é verdade. Porque O conhecimento que a gente ganha faz essa divisão. Agora a escolha é nossa, né? Exatamente. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ela é uma faca de dois gumes. As pessoas não entendem muito. Ela corta, de todo jeito ela vai cortar. Sim. Ou para o bem ou para o mal. Aqueles que obedecem, ela corta e vai justificar. E aí o caminho é a eternidade com Deus. E aquele que ele corta, que não está obedecendo a palavra de Deus, ele vai cortar e vai lançar em um lugar onde a pessoa não terá a companhia de Deus na eternidade. Misericórdia. 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 Uau. Pastor, vamos lá. Quando ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, eu queria tirar essa primeira dúvida que eu tive aqui em relação à honra. Uhum. Qual é a diferença de honrar e obedecer? Perfeito. E Honrar obedecer. é um mandamento. Eu tenho que honrar. Honrar é um mandamento. A primeira coisa que eu quero dizer. A obediência, ela é condicionada, mas a honra é incondicional. A obediência, eu devo obedecer os meus pais até que eles estejam debaixo da palavra de Deus. Por exemplo, se meu pai fala, meu filho, você fez 14 anos, você precisa perder a sua virgindade, eu vou te levar num cabaré. O rapaz, sendo crente, ele vai falar, pai, eu não vou lhe obedecer. Entende? Eu não posso lhe obedecer porque o que o Senhor está me pedindo vai além daquilo que Deus me pede. Entende? Eu sou uma pessoa, eu não preciso provar que eu sou homem indo para um cabaré, perder minha virgindade com 14, com 13 anos de idade. Né? Eu preciso o quê? Ser fiel ao meu Deus. E aí ele vai me dar uma esposa e futuramente eu vou ser feliz com ela. Ok? E nesse momento então, ele não desonrou o pai. Não desonra, porque na verdade a palavra de Deus diz, olha, eu te obedeço até que. É condicional a obediência. Aí você fala, onde é que você tem como base isso na Bíblia, pastora? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 25. Desculpa, Atos, capítulo 5. Ai, eu amo a palavra de Deus. Como eu me delicio, como eu amo fazer live com você, meu filho. É sério, sou apaixonada, meu Deus do céu. Também. Atos 5, versículo 27 ao 29. Eu ainda vou explicar mais, tá? Mas eu queria que você lesse isso aí pra gente. Atos 5, 27 ao 29. Não, Atos 5, 5. Atos 5, do 27 do 27 ao 29, isso. Ok. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote o interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Uau. Ok? Bem simples, então, bem sucinto. Não. Isso aqui, ela quebra tudo. Porque quais são as autoridades humanas? A primeira coisa que nós temos que entender é quais são as autoridades humanas sobre as nossas vidas. Primeiro, pai, mãe. Né? Sim. Avós, professores, prefeito, governadores, vereadores. Tudo isso são autoridades, pessoas que Deus deu uma posição. Fala comigo, posição. Posição, amém. Honrar, ela tem a ver com posição. Obedecer, não. Obedecer tem a ver com o caráter da pessoa, ok? Mas honrar, ela tem a ver com posição. Eu devo honrar quem?
todos aqueles que estão acima de mim, que o Senhor constituiu acima de mim. Deu poder a essa pessoa. Então, os pais, eles são as primeiras autoridades na vida de um filho, de uma criança que nasce. Eles precisam se submeter aos seus pais, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não é que os pais têm autoridade máxima sobre nós. Não. A autoridade máxima sobre o homem é Deus. É a sua palavra. São os seus princípios. Sim. Isso aqui é a autoridade máxima sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas, eles têm uma autoridade. Eles são os nossos pais. Então, obedecer é condicional. Se os meus pais pedem algo que não fere os meus princípios, eu preciso fazer. Agora, honrar é diferente. Honrar é muito mais do que obedecer. Honrar é apoiar, é não criticar, é nutrir um profundo respeito por aqueles que Deus conferiu autoridade. Ok? É muito mais do que obedecer. É conferir, é entregar a essas pessoas um respeito máximo, simplesmente porque Deus os fez autoridade sobre a minha vida. Quero lhe fazer uma pergunta. Segura essa. Manda. Ok. Seu pai, desculpa, entre aspas, tem uma conduta, não tem princípios, é um homem sem caráter, é um homem que faz muitas coisas que te traz vergonha. Você deve honrar um homem desse? Repete a pergunta, por favor. Seu pai tem dificuldades. Seu pai tem dificuldades de caráter. Seu pai, ele é um homem que vive bêbado, vive caído no chão. Ou seu pai é um homem que trai a sua mãe, que fez a sua família todinha sofrer. Ou mesmo que te abusou quando você era criança. A pergunta que eu te faço, você deve honrá-lo? Sim, pastor. Sim. Exatamente. Não importa isso aí. Exatamente. A Bíblia não abre nem leque para isso. Exatamente. Porque a honra não tem a ver com a pessoa, tem a ver com uma posição. Ok? Agora, o que eu preciso explicar para todos que estão nos ouvindo, e isso é algo lindo, o que eu preciso explicar é que existem formas de honrar, certo? De obedecer, de não obedecer sem desonrar, ok? Sim. Por exemplo, se seu pai ele está contra a palavra de Deus, você tem que falar, olha, pai, infelizmente eu não vou poder fazer isso, porque a palavra de Deus fala isso, isso e isso. E eu preciso honrar primeiro a palavra de Deus. Se ele falar, você é meu filho, você tem que obedecer. E aí? Entendeu? Como não desonrar? Infelizmente tem que falar a verdade e conversar. Ok, mas como falar a verdade sem desonrar? É isso que eu vou ensinar hoje, tá bom? Amém, tô precisando, manda aí. Vamos lá. Mais conhecimento. Exatamente. Primeiro, o que é honrar? Eu quero dizer a primeira coisa do que é honrar. Honrar é dar valor, é ter uma gratidão por algo. Sim. Então, eu até falei quando a gente estudou sobre paternidade, que se seu pai não foi um bom homem, se seu pai abandonou você, se você não conhece ele direito, se você só viu ele uma vez, você tem um motivo de ser grato. Ele te fez. Te colocou no mundo, vamos dizer né? assim. Então, se ele te colocou no mundo, já é um motivo hoje de você ser grato ao seu pai. Então, você já tem um motivo para ser grato ao teu pai, né? Então, a primeira coisa, honrar, é dar valor, entendeu? É dizer, olha, ele é meu pai. Não ter vergonha de dizer, ele é meu pai. Ah, ele vive caído, vive bêbado, vive drogado, mas ele é meu pai, ok? Ele é meu pai. Então, nós precisamos entender que honra é dar valor. É algo muito grande, sabe? É olhar no seu pai e ver alguma coisa boa e se apegar a isso. Não olhar para o seu pai, para as coisas ruins que ele fez ou deixou de fazer, ou pelo que ele é. Sim, mas procurar algo no seu pai que você possa sentir orgulho. Ah, meu pai não rouba. Meu pai pode ter muitos defeitos, mas meu pai não rouba. Eu amo meu pai. Entende? Então,
leve em considerações as orientações dele. Se é parar para ouvir, não ofende ninguém. É verdade. Ok? É Quando verdade. é que eu desonro os meus pais? Quando eu agrido. Quando eu digo, o Senhor para mim nem cheira e nem fede. Entendeu? Sim, entendi. Porque a indiferença é a pior desonra que existe na face da terra. Então, para mim, meu pai não importa. Nem cheira, nem fede. Ele lá, eu cá. Como é que tá teu pai? Sei lá, dele. Você está desonrando. Porque aí Falar a vem o verdade pro segundo. pai. Não, vem um quarto. Mas o segundo, Pastora? sem desonrar. Sem desonrar. Falar a Oi, verdade pro filho. pai. Exemplo. O pai bebe muito, você fala, pai, tem pai de beber e tudo mais. Isso é a forma de desonra ou não? Você não vai mudar seu pai por causa dos seus conselhos, a não ser que ele te peça. Eu sempre eu entendo a honra, eu aprendi a honrar, na verdade assim, eu ainda estou aprendendo, mas assim, com meu esposo, entende? Não é que eu concorde com tudo que o Kleber, não é que tudo que ele fala eu falo, sim, senhor, sim, senhor. Não falo nada, entende? Mas eu tento falar com honra. Olha, pai, se ele me perguntar, né, no caso, olha, André, olha, pai, se ele não perguntar, eu devo orar pelo meu pai. Porque uma das formas mais lindas de um filho, sabe, de um filho estar ligado com o pai, cuidar do pai, é orando, entendeu? Pai, Senhor, ajuda meu pai a se livrar disso, porque você não muda ninguém. Eu entendi isso, eu não vou mudar ninguém, eu não consigo mudar nem a mim. Que a vida inteira eu quis falar baixinho. Meu Deus, meu maior sonho é ser educada, de ficar assim, falar muito. Eu fiz uma gravação agora, que eu estou fazendo um curso para as mulheres. Aí eu ministrei tão calminha, sabe? E aí eu disse, olha, só eu ministrando calminho. Aí no final, eu fui falar, tá certo, gente, então vamos... Aí eu voltei de novo ser agitada, eu disse, meu Deus, não tem jeito não. Então se eu não consigo mudar a mim, eu vou mudar o outro. Não vou mudar, entendeu? Então como é que eu vou fazer com meu pai? Amar pelo que ele é, procurar coisas boas no meu pai para dizer, ele é assim, entende? Não olhar para as coisas ruins, entendeu? E orar por ele, respeitar ele, ok? Amém. Amém. Outra coisa, meu filho, um filho honra seu pai quando aceita a autoridade dele. Sim. Eu disse para vocês, sim, eu disse para vocês também em paternidade, que o grande problema não é ter um pai. Porque todos nós tivemos um pai, independente de quem ele seja. Se ele é ruim, se ele apareceu, se você conhece, se você não conhece, você tem um pai. O grande problema é você ter um coração de filho. Entendeu? De filho. Então, assim, o que adianta você ter um pai se ele fala, Rodrigo, eu não concordo com a forma que você trata a Letícia, dando exemplo, né? E você agride, que isso? Você sempre fez isso com a minha mãe. Uai. Você tem que parar para ouvir seu pai. Você tem que parar. Eu sempre digo para vocês, quando alguém fala alguma coisa, pastor André, eu acho que a senhora é assim, eu paro e vou orar. Se 2 pessoas falarem, eu levanto minhas orelhas. Se 3 pessoas falarem, eu digo, é isso aí, é algo que eu preciso, que eu não consigo ver em mim, mas que eu tenho. Entende? Então, ouvir não vai te matar, não. Sabe? É verdade. Ouvir, e hoje refletir. Hoje eu conversando com a Letícia. Pensar. Hoje eu conversando com a Letícia mais cedo, a gente falando sobre esse assunto. E ela falou algo interessante. Ela falou, Rodrigo, honrar pai e mãe. E ela falou que nosso casamento geralmente reflete o que nós vivemos em casa. Sim. E aí eu pergunto, porque hoje em dia a questão da autoridade está muito defasada. Tipo, muitos alunos não respeitam professores, pais não respeitam os avós, filhos não respeitam os pais. Tem hoje uma certa antipatia contra a política. Eu sei que tá, tipo assim, hoje está uma fase muito difícil em relação à autoridade. E se a minha referência que eu tenho, no caso, meus pais, vivem brigando, um vive xingando o outro, falta respeito dentro de casa, como é que eu vou poder não trazer isso para o meu casamento? Como é que eu vou poder não trazer isso para quem eu sou hoje? É muito importante você que está estudando com a gente sobre honra, assistir a live passada sobre paternidade, entendeu? Porque você vai entender várias coisas. O grande problema não é até o dia que você chegou até Jesus.
O grande problema é que quando você aceita Jesus, a paternidade de Deus, ela tem que entrar no teu coração. E a partir de agora, você não vai repetir os erros do seu pai. Você vai aprender com Jesus como se comportar. Como é que o Senhor se comportaria nesse momento? Porque lembra da paternidade que a gente estudou? Né? Exatamente. Porque você lembra que a gente estudou bastante, você perguntou, pastora, como é que a gente pode receber essa paternidade? Eu disse, imitando Deus. Sim. Jesus, ele veio aqui e as pessoas questionavam, olha, quem tu pensas? Não, tudo que eu faço é o que eu vi meu pai fazer. Ok? Então, a primeira coisa é, eu tô com um comportamento. A Bíblia chega para mim e fala assim, olha, você não pode fazer isso. Eu tenho que mudar. Independente se eu vi meu pai fazendo ou minha mãe fazendo. Eu preciso mudar. Por quê? Porque agora fui eu que decidi um caminho novo na minha vida. É verdade. Entende? E agora eu vou imitar o meu pai, que é perfeito. Ok? Deus. Aleluia. Então, assim, uma coisa é quando você erra por você não conhecer a verdade. Ok? Esses dias eu conversando com uma amiga minha, ela disse assim, André, mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Para você que está estudando com a gente, não esquece de acompanhar o que diz em Atos. Atos capítulo 16. Deixa eu só conferir aqui se é Atos 16, rapidamente, porque é tão importante isso. Pronto. Atos 17. Atos 17:30 diz assim. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Mas agora, ó, a nova vida... Ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Ou seja, ele não leva em consideração quando hoje você entendeu que pecou, que errou e você se arrepende e muda de direção. Entende? Agora, se você não conhecia a palavra, hoje você conhece e continua cometendo, você está pecando. Aí você vai ser, né? Você vai ser chicoteado. Ai, vamos lá, continuando, tá? Primeira coisa, dê valor aos seus pais, que é a primeira coisa que nós precisamos entender sobre honra, certo? Dê valor aos seus pais, seja grato. Grato por quê? Por algo que ele fez e que foi importante para você. Ele te deu uma balinha, seja grato, sabe? Dê valor a eles. Ele não precisava te dar uma balinha. Ele é meu pai. Não, ele é teu pai, mas ele não tem direito. Tudo que ele tem é dele. E se ele te deu uma balinha, ele já foi bom com você, entendeu? Seja grato, seja grato. Seja grato muito porque você existe, tá bom? Segundo, aceite a autoridade dele. Lembre que você é filho. O coração que tem que mudar é de um filho, ok? Porque todos temos pai. Temos um pai biológico e temos um pai celestial. O pai biológico falho, mas nós temos um pai celestial que é perfeito, entendeu? O que nós temos que fazer agora é aceitar a autoridade deles. É isso que é ser filho. Quando seu pai falar, Rodrigo, você para ouvir. Sim. Se o que ele falou agrediu, fique calado. Tá bom, pai, eu vou para casa, eu vou pensar sobre isso que o senhor falou. Vá para casa, respire. Depois você vai decidir como conversar com seu pai outra ocasião, para não ferir. Porque o grande problema do filho é o que sai dele, né? Que aí atinge o terceiro ponto que nós vamos dizer aqui. Honrar é ter respeito por eles. Então nós temos que tomar cuidado com o que falamos e como falamos, ok? Então, por exemplo, eu vou falar de uma mãe que falou comigo que se intrometeu no namoro de um filho. E o filho ficou super chateado com a mãe. Foi dizer para ela, você não pode se meter no meu namoro. Você pensa que é para estar se metendo no meu namoro? Quem você pensa que é, senhor? Sou sua mãe, cara. Que é isso? Presta atenção. Entendeu? Eu sou sua mãe, eu tô me intrometendo porque eu preciso te ajudar. Tu não sabe nem trocar a tua fralda, rapaz. Entendeu? Tu é um menino remimado, entendeu? Então, assim, eu sou sua mãe, eu quero te orientar, eu quero te ajudar, sabe? A gente sabe que mãe e pai, às vezes, extrapolam os limites dele, mas é tudo por amor, entendeu? Se nós entendermos isso, aí vai ser uma bênção, entende? Você pega e fala, mamãe, não faz isso, mãe, por favor, não fala, né, com o meu namorado dessa maneira. Eu não sei nem se eu vou querer ele ou se eu vou querer ela. Mas desonrar seu pai com o que fala, como fala. Você pode aumentar a voz pro seu pai?
Não, misericórdia. E é engraçado isso aí, porque geralmente quando a mãe fala ou o pai fala e a gente desobedece, logo após a gente quebra a cara. Não dura muito, não. Deus faz isso. E isso aí é a graça de Logo Deus, viu? após a gente É a quebra a graça cara. de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que desonra pai e mãe vai morrer cedo. Então, se Deus está quebrando a cara, fazendo você quebrar a cara para você entender que você errou com seus pais, é uma graça de Deus, é um presente, entendeu? Porque você poderia estar indo para o inferno direto, ainda de patinete, entendeu? Achando que está numa boa e você está, ó, se arrebentando, entendeu? Afundando. Só para você ter uma noção, Rodrigo, que eu encontrei sobre autoridade, sobre respeito à autoridade. Eu vou te trazer agora um versículo que vai chocar você e todo mundo que está escutando. Amém. Abre a palavra de Deus aí no livro de Judas. Judas. Uau. É um livro antes de Apocalipse, certo? Isso. Judas só tem um capítulo, nós vamos para o versículo 9. Mas nós vamos para o versículo... nós vamos para o versículo 8, tá? Então, assim, no 7 ele está falando de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que estava completamente devastada por pecado e que Deus teve que vir quebrar ela no meio, entendeu? E aí ele entra no 8 dizendo assim, ora, estes, Sodoma e Gomorra, da mesma forma como alucinados inconsequentes, são alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída. Olha só o que esse livro está trazendo, que além além dos problemas de ordem sexuais que Sodoma e Gomorra enfrentavam, eles tinham um grande problema que estava caindo assim nos olhos de Deus e estava ferindo os princípios. Eles não respeitavam a autoridade. Quem é a autoridade? Aquele que Deus constituiu para estar sobre mim, que é um deles é o Pai. Espera só um minutinho, amor. Então, assim, aí entra no 9. Vamos ler? Amém. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo, o arcanjo Miguel estava falando com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar que o Senhor te repreenda. Deixa eu tentar te explicar, porque senão vai dar um nó na tua cabeça. A palavra de Deus diz que os anjos, o diabo, ele era um anjo. E ele era um anjo de escalão altíssimo. E ele foi feito com materiais... Desculpa, ele foi colocado numa posição por Deus maior do que a deles. Porque ele era responsável pela adoração nos céus. Ele estava debaixo do juízo de Deus que foi expulso da eternidade. Mas quando o arcanjo Miguel, ele se aproximou de Lúcifer, o anjo caído, que tinha uma posição maior do que a dele, ele não teve coragem de levantar a voz para trazer injúrias, para falar mal dele, para botar o nariz acima dele. Pelo contrário, ele recuou, reconheceu a autoridade que estava ainda sobre sobre Lúcifer e disse que o Senhor te repreenda, não sou eu que vou tocar em você. Alguém maior vai te repreender, no caso, né? Sim, porque eu sou inferior a você. Olha só. Presta atenção. Mesmo sabendo que ele era um anjo caído, ele se colocou numa posição que o Senhor te repreenda. Entende? Então, imagina, olha só, olha o nível que Deus quer que a gente chegue. Quer outra pessoa que fez a mesma coisa? Davi. O rei Davi foi perseguido pelo rei Saul, não é verdade? E o rei Saul queria matá-lo. E teve várias oportunidades de Davi matar Saul, porque Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Sim. Só que Deus conhecia o coração de Davi. O que ele fez? Ele saía correndo. Ele só falava, olha, Saul, eu tive a oportunidade de fazer isso, mas eu não vou fazer. Quando as pessoas perguntavam para ele, ele falava, Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Deus colocou ele numa posição que só Deus pode derrubar. É verdade. Aí a gente lembra de quê? A gente lembra de quê, filho? A gente lembra dos pastores. Sim. Pastores, diáconos, tanta
Tem uma Exatamente. hierarquia. Exatamente. Porque os liderados, os discípulos, não entendem que a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que o próprio Jesus, ele está andando entre a igreja e tem os pastores na sua mão. Se Deus quiser derrubar um pastor, ele derruba, mas o homem não pode fazer isso. Então, se eu não consigo ter comunhão com o meu pastor, ter paz com ele, debaixo de honra, eu peço a bênção dele para ir para outra igreja. Sim. Mas não quem fazer, criar injúrias, calúnia. mutim, falar mal, entendeu? Dizer, chamar um e o outro, jogar um contra o outro. Não pode, é pecado, entende? Justamente porque sobre ele tem autoridade. E a autoridade é máxima, é Jesus, ok? Meu Deus, se ele está com os pastores na mão, o que tu tem na tua cabeça? É justamente. Tu tá buscando uma maldição sobre a tua vida, entendeu? Então, Deus, ele deixa bem claro que nós precisamos aprender a honrar. Porque quando a gente aprende a honrar, sabe qual é o problema das pessoas que não honram pastores, não honram presidente, não honram um governador? Sabe qual é o maior problema disso? É pessoas que não aprenderam a honrar pai e mãe. Meu Deus. Entende? Não honra pai e mãe, vai honrar quem? Então todo mundo contra ele não é nada. Entende? Não faz efeito. Mas na hora que eu tenho uma honra, eu honro meu pai e minha mãe, então quem está acima de mim, eu não tenho coragem, não. Entendeu? Eu tenho dificuldade. Deus me livre de falar de um governador. Uma coisa é você falar daquilo que ele faz, mas a outra coisa é você falar da pessoa dele. Denegrir a pessoa, ele não vale nada, ele não presta. Misericórdia, sim. Né? Pastor, então, e quais são tem continuação? Tem mais. Vamos lá. Vamos lá, manda honrar. Ver. Eu já falei, honrar é dar valor, é aceitar a autoridade, é ter respeito. O quarto, cuidar deles. Sim. Você tem a obrigação de cuidar dos seus pais. Entende? O que é cuidar? Não deixar faltar nada. Seu pai pode ter sido o pior pai do mundo, mas você precisa saber se está faltando comida, se está faltando, se a casa dele não tem energia, se ele está precisando de uma roupa, de um sapato. Você tem obrigação, porque ele é o seu pai. Porque você precisa aprender a honrá-lo, entendeu? Outra coisa, e finish, honrar é perdoar. Perdoar aquelas pessoas que falharam na autoridade sobre a sua vida. Entende? Sim. Nós precisamos perdoar, porque quando eu perdoo, eu destruo a barreira que estava entre eu e meu pai, ou eu e minha mãe, e vou conseguir, sabe? Cuidar dela, respeitar, sabe? E um detalhe grande é que ele não precisa pedir perdão para ti. Quem precisa pedir perdão sou eu para ele. E quem precisa quebrar essa barreira sou eu que tenho esse conhecimento. Sim. Porque, na verdade, nós queremos chegar no céu, né? Com certeza. Queremos chegar no céu, não é esse o destino nosso? Sim. Só que acima de mim tem quem? Meu pai. Meu pai. Como é que eu chego no céu? Eu tenho que romper isso aqui, ó. Boa, Agora o pai, perfeito. acima do pai tem quem? Deus. Entendeu? Se o pai precisa se arrepender, ele precisa se arrepender com Deus. Só que quando ele se arrepende com Deus, o Espírito fala no coração dele e ele se humilha diante daquele que é menor do que ele para dizer: pequei contra ti. Boa. Pergunta. Faça. Sobre o item 4. Certo. Cuidar deles. Certo. Quando a pessoa tem uma certa condição, ou muitas vezes não tem condições, e coloca os pais em um asilo, isso, de certa forma, é uma desonra? É assim, deixa eu te falar. A desonra, eu não acredito que colocar um pai no asilo seja uma desonra. Quer dizer, em alguns casos, no meu posicionamento, sim, em outros não. Por exemplo, se eu trabalho de manhã, de tarde, chego à noite, não dou conta, né? Então, assim, eu arranjo um lugar onde meus pais estão e eu posso estar sempre lá, né? Tudo vai depender. Não é abandonar o pai, né? Não, agora, esse é o grande problema. Por exemplo, se você consegue colocar num lugar onde seu pai é bem cuidado, ele ama estar lá. Agora, se seu pai olhar para você e falar: eu não gosto de estar aqui, e você não tirar ele de lá, tira daqui, misericórdia. Aí você desonra. Eu espero não precisar colocar minha mãe nunca, porque eu não tenho mais pai, mas minha mãe nunca no asilo, entende?
Eu espero, eu e meus irmãos, cuidar da nossa mãe até o último momento da vida dela. Ela e a Justina. São as duas pessoas na minha vida. Então, assim, mas assim, eu não posso julgar quem faz, desde que a Sim, sua lógico. mãe ame, entendeu? Porque se você for no asilo, tem pessoas... Existe asilos e asilos. Tem asilos Sim. que são no inferno. Você soltar sua mãe lá, e aí Pra você está sofrer. judiando. Entendeu? Isso é verdade. Agora, se Misericórdia. você tem oportunidade, se você O pode Vicemar, trabalhar, né, e acompanhar sua mãe, ótimo. é verdade. O Vicemar disse aqui que a mãe dele hoje mora com ele, para a Glória a glória de Deus. Deus, e que hoje ele cuida dela. Chegou Glória a a vez Deus. dele. Glória a Glória a Deus. Deus. Mas, Vicemário, você pode confirmar para mim, você faz isso porque você tem ajuda. Porque você é o provedor da casa. Você tem que sair para trabalhar, né? Então, possivelmente, você deve ter uma mãe ou você deve ganhar bem e pagar alguém que possa ajudar, se sua mãe for muito velhinha. Agora, se sua mãe já anda, faz todas as coisas, aí é tranquilo, né? É verdade. É verdade. E qual é o perigo? Qual é o grande perigo de não honrar pai e mãe? Porque me veio aqui a Vamos. história do filho pródigo. Que o Aham. filho, de certa forma, desonrou seus pais, seu pai, pegou tudo. Uhum. E a Bíblia mostra claramente que depois que ele saiu de casa, o que ele tinha começou a acabar. Foi ele botar o pé para Exatamente. fora da fazenda, do lar dele, o que ele tinha começou a diminuir, a secar. Olha, eu vou um dia falar sobre libertação e cura, né? Eu quero apenas dizer algo para cada um de vocês, certo? Sim. Toda a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Quando eu vejo a gente sendo amaldiçoado por alguma coisa que a gente fez de errado, eu vejo o amor e o cuidado de Deus derramado sobre as nossas vidas. Porque é a Amor e oportunidade da justiça, gente concordo. ver com o castigo, errei, entendeu? Então, o grande problema da desonra é que às vezes não vai dar tempo de você honrar seu pai. Entendeu? Uau. Honrar sua mãe, entende? Se eles morrerem hoje e você tiver a vida inteira desonrado eles, você vai ter um problema seríssimo com o próprio Deus, né? Aí você vai ter que confessar, pedir perdão, aí vai ser uma coisa mais difícil. Então, enquanto eles têm vida, glória a Deus por isso. O filho pródigo foi agraciado por Deus. Que bênção ele passar fome. Que bênção ele perder toda a fortuna dele. Que bênção, sabe por quê? Porque deu tempo dele lembrar que na casa do E pai dele voltar era para bom casa. demais. Exatamente. Agora, Aleluia. quando não dá tempo, né? Esse é o problema. Por isso que o dia de conserto é hoje, né? Diz a palavra hoje. Eu te aconselho que hoje faça um conserto com o Senhor. Mas eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 21. Você que está acompanhando pode ir anotando, tá? Êxodo capítulo 21, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Uau. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será... Morto. Misericórdia. Esse é o decreto. Aí você fala, não, mas a vida inteira eu desonrei meu pai e minha mãe e não morri. Deixa eu te dizer algo. Existem várias formas de você morrer. Você pode morrer, realmente morrer. Fisicamente falando, né? Fisicamente falando, né? Sei lá. Eu lembro de uma cena muito terrível, daquela boate no sul, que morreram um monte de jovens queimados. Vários, muitos. E aí eu vi o desespero, um testemunho de desespero da mãe, de muitas mães falando, eu falei para ele não sair, eu disse para ele não ir, ele fugiu de casa, ele tinha apenas 14 anos. Então, eu vi várias mães declarando que os filhos desobedeceram uma ordem delas, né? Então, aí eu vi ali, eu falei, meu Deus, está se cumprindo a palavra do Senhor, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que desonra pai e mãe é digno de morte. Quer ver uma forma de você morrer? Depressão. Ok? Então, existem pessoas com depressão e nem sabe que a causa dessa depressão, desonra pai e mãe. Existe outra forma de você morrer, quer ver? Tudo que você coloca as mãos não vai para frente. Não dá certo. Misericórdia. Não. Aí a tristeza entra, você diz, cara, eu não nasci pra nada.
sabe, meu Deus, eu acho que eu vivo amaldiçoado pelo Senhor. Não, o problema é que você trouxe a maldição para dentro da sua vida. Você desonrou as pessoas que não poderia desonrar. Eles são os primeiros, né? São os primeiros... São os primeiros. Primeira autoridade, assim, exatamente. humana na nossa vida. Exatamente. Espera só um minutinho, gente, que eu tô tentando aqui resolver um problema com o meu esposo lindo. Aqui, pai. Espera só um minutinho. Pronto. Então, vamos agora abrir a palavra de Deus em Mateus. Agora você falou, mas pastora, você tá só no Velho Testamento. Foi embora pro Novo. O novo. Recebe aí, Mateus 15. Bem no Novo meio da muito testa. Mateus 15. Vamos para Mateus 15, irmãos. Mateus 15. As tradições da lei. Me deu vontade de falar do meu marido agora, que ele... Deixa quieto. Mateus 15, 3 a 6. Vou já dizer o que foi. 15, 3 a 6. Diz assim, ponderou-lhe Jesus. Quem foi o que falou? Jesus. E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa das vossas da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido com? A morte. Ok, pronto. Concluindo. Quem desonra pai e mãe, vai morrer. Se não morre de um jeito, se não for esse aqui, bota esse aqui, amor. Se não for de um jeito, é de outro, mas vai morrer, entendeu? Vai morrer de alguma forma. Então, outra coisa, quer ver uma coisa que mata uma pessoa? Você experimentar o seu veneno na próxima geração. Você vê os seus filhos fazendo com você o que você fez com os seus pais. Então, tudo isso aí, olha, é terrível. Honrar pai e mãe é independente de gostar. Não tem nada a ver com gostar. Você pode não gostar do seu pai ou não gostar da sua mãe, mas honrar, você tem obrigação. E honrar é muito mais do que obedecer, é cuidar, é zelar, sabe? É achar, olhar para ele e buscar sempre as qualidades, não os defeitos. Não apontar o dedo, não criticar, não julgar. Entramos numa palavra muito boa. Essa é forte. Cuidado com julgamento. Todo julgamento, ele volta para a pessoa como maldição. Misericórdia. A palavra de Deus assim fala assim, ó, não julgueis para que não seja julgado. Eu vou tentar esclarecer esse versículo para você. Não julgue ninguém, porque senão eu te coloco, o mundo gira, eu te coloco na posição dele e você será julgado pela mesma coisa, para você entender o que você fez. Sim. É isso mesmo. Isso mesmo. Forte, hein? Mais uma dúvida. Vamos lá. Se eu souber. Seguinte. Honrar sogro e sogra é como honrar pai e mãe? Honrar sogro e sogra é como honrar pai e mãe? Ai de você se não me honrar. Sim. Sabe por quê? Porque o maior presente que um homem pode ter é ganhar uma esposa, uma família e os filhos. E sabe quem te deu esse presente? Os sogros. Ok? O grande problema das pessoas é não entender o processo. Certo? Principalmente mãe é muito apegado com quem? Com o filho homem. Ok? E aí, muito apegado com o filho homem, quem é que vem para perto dele? Uma mulher. Ou seja, alguém que vai bater de frente com a gente, entendeu? E o pai é muito apegado com as filhas, né? E quem é que vai chegar ali, né? O rapaz. Esse rapaz está chegando perto. Então, assim, é algo muito complicado isso. Por isso que, como eu sou hoje uma conselheira, hoje eu entendo isso e eu tento não ferir a minha nora. Eu saí, eu entreguei o meu filho e disse, a partir de agora ele é seu, entende? Eu só vou na casa deles quando ela me chama, entendeu? Eu só pego na minha neta quando ela diz, só a senhora pode fazer isso.
Por quê? Porque eu não quero atrito, entende? É a casa deles. Eu tenho que entender que eu criei os meus filhos, mas chegou a hora deles amadurecerem e eles terem as suas próprias leis dentro da sua própria casa. Eu preciso respeitar. Eu não vou na tua casa assim. Às vezes a Letícia fala, mãe, vem aqui. Eu disse, você falou com o Rodrigo? Ela disse, mas mãe, eu preciso falar com o Rodrigo. Eu disse, preciso. Preciso, porque eu quero ser sempre bem aceita aí, né? Por quê? Porque isso é um princípio, é a casa de vocês dois, não é a minha casa. A minha casa é essa aqui, eu mando aqui, entende? Então, a honra, nós devemos honrar pessoas que a gente nem conhece, como o presidente da República. Imagina um sogro e uma sogra, que fez a tua companheira, né? É verdade. Senso, né? Certo. É verdade. A palavra de Deus fala que a gente deve honrar os mais velhos. Sim. Aí já mata tudo. O que mais? Sim, todas as ações. Tem Como alguma honrar pai e pergunta aí, mãe? galera? Uhul! Quem tiver alguma dúvida, Vai falando. como honrar pai e mãe, mesmo estando casado? Porque assim, depois que eu caso, a minha família se torna, no caso eu e a Letícia. Como honrar pai e mãe, mesmo estando casado? Eu costumo dizer que dizer não é desonra. Ok? Sim. Eu preciso, na minha vida madura, dizer não e saber dizer sim. Eu não preciso ser grossa, eu não preciso desonrar ninguém dizendo não. Filho, eu quero o seu carro emprestado. Eu posso dar o meu carro? Não, a minha mulher vai usar. Eu vou trabalhar. Mãe, infelizmente eu não posso. Isso é desonra? Não. Entende? Quando você sai da casa dos seus pais, a autoridade maior sobre a sua vida não é mais o seu pai e sua mãe. Entende? Sim. É a família. Não é nem o marido nem a mulher, é a família. É. Então, tudo é que verdade. você for construir agora é a família. A família pode fazer isso aí? A resposta é sim. A família não pode? A resposta é não. Isso não é desonra. Agora, a desonra é a forma como você fala. Lembra do que eu falei para você sobre um dos tópicos sobre desonra? Eu disse para você que um dos tópicos é o respeito. É como você fala, da forma que você fala. Não, mãe, eu não posso te dar, não, mãe. Eu tenho mais. O carro é meu, a senhora se. Aí você desonrou, né? Mãe, eu não posso, não, porque eu vou ter que trabalhar hoje, eu trabalho muito longe, mas a senhora quer que eu lhe pegue? Eu posso lhe pegar, não pode. Mãe, é o seguinte, eu posso depositar um dinheiro para a senhora ir de Uber, né? Eu pago a sua passagem de volta, porque eu. Então, se tem várias formas de você fazer e não ferir, assim, uma autoridade sobre a sua vida. Ela não deixa de ser autoridade, mas ela não é a maior autoridade. A maior autoridade na vida de um casal é a família. Sim, amém. E a senhora falando isso aí, lembrou de 1 Timóteo 5, 8. Vou ler aqui rapidão, diz assim, ó, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Misericórdia. Pois lê também 1 Timóteo 5, 4. Da viúva. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Aleluia. Oi. Colocar tudo diante de Deus. Isso é honra. Amém. Entendeu? É honra. Oi. Tá falando de vó, imagina a sogra, hein, filho? Entendeu? O que eu achei muito legal é põe a sua religião em prática. Você quer dizer que é tão bom, você quer dizer que tem Jesus Cristo, pois então a primeira coisa que precisa ser transformada é seu coração. Tem que mudar aqui dentro primeiro, né? A mudança é aqui primeiro. O Rafael tá dizendo aqui, esse tal de jeito de falar é o que complica mesmo. Complica, Rafael, porque na verdade você leva para fora de casa aquilo que você tem dentro. Entendeu? Infelizmente, entendeu? Infelizmente. Você tem um jeito, né? Você tem um jeito de ser e você precisa mudar dentro da sua casa, entendeu? Eu não sei nem quem é o Rafael, mas você precisa mudar. Amigo nosso. Ah, sim. Ai, querido! Então, assim, você precisa mudar dentro de casa, porque quem tem hábitos bons dentro de casa, lá fora é mais fácil resolver. Agora, quem não tem, entendeu? Então, assim, às vezes nós tratamos os nossos pais de uma forma desrespeitosa por causa de traumas, por causa de feridas do passado, entende? Então entra naquela questão, honrar um pai é perdoá-lo. É decidir olhar para o lado bom dele, entendeu? E ser grato por aquilo que ele tem de bom. Ele pode ter 30 coisas ruins, mas ele tem uma coisa boa, pois olha para ela e diz, meu pai é bom nisso, ok? Sinta orgulho nessa parte.
E o restante deixa Deus, ele está julgando todo mundo. Deus não deixa de julgar ninguém, está julgando. Agora, Deus está julgando a gente também por tratar nossos pais de formas erradas. E eu preciso melhorar também. Sim. Uma coisa que a senhora falou que é importante aí, que é em relação a hábitos. E é importante lembrar que hábitos nós podemos criar hábitos novos. Sim. Nós não somos bitolados, nós não somos andando em trilhos, entendeu? Nós podemos criar hábitos novos. Então, eu lembro muito que eu recebi um conselho de começar a andar mais com meu pai fora de serviço. Tipo, tomar café da manhã com ele. E isso foi que quebrou muita barreira com meu pai. Muitas barreiras mesmo. Criamos um hábito de ter conversas à parte. Uma conversa boa e agradável. Contar piada, história um pro outro. Sem ser trabalho. Isso foi uma forma que me aproximou dele. Então, a gente pode ter hábitos novos, Rafael. Exatamente. Muito, uma coisa que eu lembrei, Rafael, foi muito interessante. Eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou falar. Quando eu me converti a Jesus, eu não vim de uma família crente, eu me converti com 19 anos. E eu tinha alguns hábitos de falar palavrões, alguma coisa assim nesse sentido. E eu tinha um palavrão que, hoje, as pessoas não acham que é palavrão, mas era um palavrão para mim, né? Que eu falava bastante e depois de convertida, eu ainda falava. Dentro de casa. Eu nunca falava fora, mas eu falava dentro de casa. E aí um dia nós estávamos numa reunião de crente, era um monte de gente, tinha pastor, tinha toda gente. Aí de repente, sem querer, saiu da minha boca o palavrão. Eu falei, olha, e é uma coisa tão é uma coisa tão estranha, porque a palavra que eu tinha era, meu Deus, esse negócio aí que vocês estão falando é diabólico. Só que o diabólico vem de diabo. Sabe o que aconteceu com todo mundo que estava na reunião? Fizeram assim. Cara, todo mundo olhou para mim. Porque minha família falava, nossa, isso aí é diabólico. Como se dissesse, é massa. Entendeu? Uau, é diabólico, isso é massa. Cara, quando saiu, eu queria voltar. E deixa eu engolir de novo, não consegui. Todo mundo já foi. Aí eu botei a mão assim, eu falei, gente, me perdoe. Daquele dia, eu fiz uma aliança com o Senhor. Vou prestar atenção no que eu falo dentro da minha casa. E olha que ainda fala uma coisinha. Mas é engraçado, nós temos que mudar mesmo. Mas é bom também, porque a gente percebe quando a gente faz coisa errada. Isso é interessante. Eu espero que dê tempo, né? É o que eu digo. O grande problema é quando dá tempo. Dá tempo ainda de se consertar? Porque você pode morrer daqui a 5 minutos. Está repreendido em nome de Jesus. Entende? Mas você pode morrer daqui a 5 minutos. Aleluia. Entendeu? E está ali definindo o seu futuro. Entendeu? Se você vai estar com Deus ou não. Então, o grande problema é nós temos que fazer um conserto hoje. Sim. Amém. Amém. 1 minuto e Pastora, 58. Tem mais alguma coisa? Já ia ele falar isso aí. Não, só um versículo que eu achei interessante, que eu estou lendo agora um livro com a Letícia. É Provérbios 1:8. É um versículo muito bom, muito, muito puro. Diz assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Aleluia. Esse é um versículo muito direto, assim. Aleluia. Nós, como filhos, devemos honrar nosso pai. Um filho que sabe honrar tem futuro garantido, filho. A honra, amém, pai e mãe é algo tão forte, sabe? Quando eu vejo uma pessoa que nada vai para frente, a primeira coisa que eu pergunto é, você sabe honrar? Entende? Outra coisa aqui, irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos honrar a três, entre aspas, pessoas. Primeiro, Deus. Amém. Se você olhar em Provérbios, vai estar lá, honra a Deus com tuas primícias, com teus dízimos. Segundo, honrar pai e mãe. E terceiro, honrar as autoridades. O seu patrão é uma autoridade sobre a sua vida. O governador é uma autoridade sobre a sua vida. O presidente é uma autoridade. Ele não é meu presidente, ele é seu presidente, sim. E você precisa honrá-lo. Você pode não aceitar as coisas que ele faz, mas você precisa honrá-lo. Porque só através da honra que nós seremos honrados pelo Senhor. Meu filho, que Deus abençoe, que essa live tenha sido útil para a sua vida. Deixa um like lá, daqui a pouco vai estar lá no nosso YouTube. Deixa um like, gente, todo mundo curtindo. Dá um créditozinho pra gente, eu e o Rodrigo, tá bom? Que Deus abençoe. Beijo, paz a todos. Fiquem com Deus. Tchau, Deus te abençoe, pastora. Te amo.